Você já parou para se perguntar quais são os 10 verbos mais comuns da língua inglesa? Aqueles que aparecem com mais frequência em textos, filmes, músicas, séries? Nesse vídeo eu vou responder essa tua pergunta. Fica comigo até o final que você vai saber quais são eles, beleza? E em 10º lugar da nossa lista de verbos mais utilizados, nós temos o verbo take. 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 Esse verbo nada mais é do que o verbo pegar da língua inglesa. Se liga nesse exemplo aqui. Escuta esse áudio e tenta entender o que foi falado. E mais do que isso, tenta localizar nessa frase a palavra take. Take the red shiny apple. E aí, ouviu o exemplo? A frase falada foi take the red, shiny apple. Take the red, shiny apple. Take the red, shiny apple. Vamos ver agora essa frase aqui na tela. Take the red, shiny apple. Ou pegue a maçã vermelha e brilhante. E em 9º lugar da nossa lista de verbos mais utilizados da língua inglesa ficou o verbo think. 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 O verbo think é o verbo pensar na língua inglesa. Vamos dar uma olhada num exemplo? Escuta esse exemplo, tenta identificar a pronúncia do verbo think e, se possível, tenta entender mais alguma ou outra palavra que porventura você conheça, tá? Escuta aí. Think about your favorite color. E aí, ouviu a frase? Bom, vamos lá. A frase falada foi think about your favorite color. Think about your favorite color. Think about your favorite color. Vamos ver essa frase agora na tela. Think about your favorite color. Ou pense na sua cor favorita. Vamos para o 8º lugar da nossa lista. E em 8º lugar da nossa lista de verbos mais utilizados da língua inglesa está o verbo know. 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 O verbo know nada mais é do que o verbo saber ou o verbo conhecer. E agora já sabe, né? Escuta o exemplo, tenta entender o máximo possível. E se não der para entender tudo, tenta identificar a pronúncia da palavra know dentro dessa frase. Vamos lá, vamos tocar agora. They know the secret. Muito bem. A frase utilizada no nosso exemplo foi they know the secret. They know the secret. They know the secret. Vamos dar uma olhada nessa frase aqui na tela agora. A frase é essa, pessoal. They know the secret. Ou eles sabem, ou eles conhecem o segredo. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o nosso 8º lugar, o verbo know. Vamos agora conhecer o 7º lugar da nossa lista. E em 7º lugar na nossa lista de verbos mais utilizados na língua inglesa, nós temos o verbo make. 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 O verbo make nada mais é do que o verbo fazer. Fazer. Bom, agora a gente vai ouvir aquele exemplo com o verbo make e você já sabe, né? Tenta entender. Tenta identificar onde é que está o verbo make e, se possível, tenta entender a frase toda, tá? Vamos lá, pessoal. Verbo make. Vamos lá? Vamos ouvir agora. They make delicious cookies. E aí? Deu para identificar? A frase utilizada foi they make delicious cookies. They make delicious cookies. They make delicious cookies. Vamos ver a frase escrita agora? Vamos lá, na tela, agora. Olha só, a frase foi they make delicious cookies. Ou, eles fazem
biscoitos deliciosos. Muito bem, pessoal, isso aí foi o 7º lugar, o verbo make. Vamos agora para o 6º lugar, vamos descobrir qual é o 6º lugar no nosso ranking. E agora vamos para o nosso 6º lugar do ranking de verbos mais utilizados na língua inglesa. Quer saber que verbo é esse? Vamos lá. O 6º lugar está sendo ocupado pelo verbo get. 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 O verbo get, pessoal, ele tem vários significados, tá? Mas, nesse caso, hoje, nós vamos trabalhar com o significado do verbo get como sendo obter. Obter. Vamos ouvir aquela frase lá? Vamos ver o nosso exemplo. Vamos ver o que está sendo falado aqui. Tenta identificar a posição do verbo get e tenta identificar o que está sendo falado nessa frase agora. We get fresh vegetables daily. Muito bem, a frase de exemplo utilizada foi We get fresh vegetables daily. We get fresh vegetables daily. We get fresh vegetables daily. Vamos dar uma olhada nessa frase agora na tela. Olha só. Essa é a frase. E aí? Você acertou alguma palavra? Conseguiu entender a pronúncia de alguma outra palavra além do get? Olha só. We get fresh vegetables daily. We get fresh vegetables daily. Nós obtemos, nós conseguimos vegetais frescos diariamente. E é isso, pessoal. Esse daí foi o 6º lugar, foi a 6ª posição com o verbo get. Vamos agora para a 5ª posição. Vamos descobrir qual é o verbo que está em 5º lugar na nossa lista. E ocupando a 5ª posição na nossa lista de verbos mais utilizados na língua inglesa, nós temos o verbo go. 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 O verbo go, pessoal, nada mais é do que o verbo ir. Vamos ver a nossa frase de exemplo agora? Vamos lá. Primeiro a gente vai ouvir e depois a gente vai ver o exemplo na tela, beleza? Vamos lá, vamos ouvir a frase exemplo com o verbo go. We go to the park. E aí? Deu para identificar o verbo go? Deu para entender a frase toda? Beleza, vamos lá, vamos ver que frase foi essa. A frase falada foi a seguinte. We go to the park. We go to the park. We go to the park. Vamos ver a frase agora na tela. Vamos lá e lá vai. Dá uma olhada. A frase utilizada foi We go to the park. We go to the park. Ou nós vamos ao parque. Muito bem, pessoal. Esse daí foi o 5º lugar da nossa lista. Vamos lá. Estamos chegando no final da lista. Estamos chegando nos 3 primeiros lugares. Mas vamos lá. Vamos conhecer o 4º lugar, a 4ª posição. Quem é o 4º verbo mais utilizado na língua inglesa? Vamos lá. E vamos lá, pessoal, ocupando a 4ª posição na nossa lista de verbos mais utilizados na língua inglesa, nós temos o verbo say. 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 O verbo say é o verbo dizer. E agora, vamos conhecer aqui a nossa frase de exemplo. Dá uma escutada aí, tenta identificar o verbo say e tenta identificar a frase toda. Vamos ver se você consegue entender tudo. Vamos lá. We say hello every morning. E aí? Deu para entender? A frase falada foi We say hello every morning. We say hello every morning. We say hello every morning. Vamos ver a frase aqui na tela escrita agora. Olha só, essa foi a frase We say hello every morning. Ou nós dizemos olá todas as manhãs. Bom, pessoal, esse daí foi o 4º lugar, o verbo say. E agora nós vamos entrar nos nossos 3 primeiros lugares, no nosso pódio, né? Vamos conhecer o 3º lugar, o 3º verbo mais utilizado na língua inglesa agora.
E finalmente entrando no nosso top 3 verbos mais utilizados na língua inglesa, vamos conhecer o terceiro verbo mais utilizado. E o terceiro verbo, é claro, não podia deixar de ser o verbo do. 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 O verbo do, pessoal, é o verbo fazer na língua inglesa, tá? Vamos ouvir um exemplo com a aplicação desse verbo agora. Tenta entender, tenta localizar o verbo aí na pronúncia da frase, tenta entender o que a frase está falando. Vamos lá, tá fácil essa frase. We do our homework together. Muito bem, e aí, deu para ouvir a frase? A frase falada foi We do our homework together. We do our homework together. We do our homework together. Vamos lá, vamos ver a frase agora escrita na tela. A frase foi We do our homework together. Ou nós fazemos a nossa tarefa de casa, o nosso dever de casa juntos. Pessoal, esse daí foi o terceiro lugar do nosso top 3 verbos. Vamos lá, vamos ver quem foi o vice-campeão na nossa lista de verbos mais utilizados na língua inglesa. E aí, chegamos no nosso top 2 verbos mais utilizados da língua inglesa. Vamos descobrir quem é o nosso vice-campeão da nossa lista de verbos. E aí, você tentou imaginar aí? Quem será que é o segundo verbo que mais aparece em textos, filmes, frases e séries na língua inglesa? Vamos conhecer esse verbo agora. E o número 2, a segunda posição de verbo mais utilizado é o verbo have. 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 O verbo have, pessoal, nada mais é do que o verbo ter, no sentido de possuir alguma coisa, né? Vamos ouvir uma frase agora em que nós temos o verbo have sendo aplicado. Escuta a frase, tenta entender o máximo que der. Vamos lá. I have a big house. Muito bem. A frase falada foi I have a big house. I have a big house. I have a big house. Vamos ver essa frase escrita na tela agora. Olha aí, esse aí é o nosso exemplo. I have a big house. I have a big house. Eu tenho uma casa grande. Pois bem, pessoal, esse daí foi o nosso segundo lugar, foi o nosso vice-campeão aí de verbo mais utilizado na língua inglesa. E aí, você já está imaginando qual é o primeiro lugar? Eu acho que muita gente já deve ter descoberto, né? Deixa aí nos comentários se você descobriu qual era o primeiro lugar antes de eu mostrar o primeiro lugar para você. Vai lá, coloca aí, fala aí. Eu soube qual era o primeiro lugar desde o começo do vídeo, tá certo? Vamos lá, vamos descobrir qual é o primeiro lugar agora. E finalmente chegamos no momento em que todos estavam esperando. Vamos descobrir qual foi o primeiro lugar, quem é o grande campeão do nosso ranking de 10 verbos mais utilizados da língua inglesa. E eu imagino que muita gente já deve ter descoberto que verbo é esse, né? Dá para imaginar, dá para pensar. Vamos lá, rufem os tambores. E o primeiro verbo é claro, é o verbo to be. 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 O verbo to be, pessoal, é o verbo ser ou estar. E dá pra gente imaginar por que esse verbo é tão comum, né? O verbo, além dele significar duas coisas, ele é o verbo ser e ele é o verbo estar. Se você parar para pensar, são dois verbos extremamente comuns em qualquer idioma. A gente fala muitas vezes esses dois verbos ao longo de um dia, então é por isso que ele aparece demais e é por isso que é tão importante a gente dominar esse verbo e entender esse verbo sempre que ele é pronunciado. E por conta disso, vamos ouvir a nossa frase de exemplo agora. Be happy with your choices. E aí, deu para ouvir? Deu para entender? Conseguiu localizar aí onde é que estava o verbo to be, onde ele foi pronunciado? E a frase? Deu para entender o que era a frase inteira? Conseguiu entender mais alguma outra palavra? Legal. Vamos ver agora a frase que foi utilizada de exemplo. E a frase foi Be happy with your choices. Be happy with your choices. Be happy with
your choices. Vamos ver a frase agora na tela. E a frase foi: Be happy with your choices. Seja feliz com as suas escolhas. Seja feliz com as suas escolhas. Você escolheu nesse ano de 2024 aprender inglês e tá no lugar correto, tá aqui com a gente aprendendo esses verbos. Seja feliz com suas escolhas. Be happy with your choices. Tenho certeza que você está muito feliz com essa escolha que você fez. E eu tenho certeza que você também deve estar muito feliz, como eu estou, de ter chegado no final desse vídeo. E é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui esse ranking aí com as 10 palavras, com os 10 verbos mais utilizados na língua inglesa, pessoal. Então é isso. Muito obrigado por permanecer aqui com a gente até o final do vídeo. Não esquece de clicar no botão de se inscrever. Se possível, deixa um comentário, compartilha esse conteúdo com algum colega seu que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.